Aleluia, amém, irmãs? Como é bom estar aqui com as irmãs. Epa, essa conferência está sendo poderosa, amém? Quantas receberam da parte de Deus? Aleluia. Tivemos ontem uma palavra poderosa pela pastora Carla, de manhã com a Débora, fomos curadas, né? Tivemos workshop aqui de empreendedorismo. Então, Deus está entregando ferramentas em nossas mãos, amém? Então, se você sair dessa conferência, epa, e não fizer nada, não agir, irmãs, temos as ferramentas nas mãos? Então vamos frutificar, amém? De manhã, né, à tarde eu ministrei sobre a questão de nós temos que ser curadas para frutificar. E agora nós vamos aprender como nós vamos frutificar, amém? Queria ler com vocês João 15:5. Coloca aí, por favor. João 15:5. Diz assim a palavra de Deus, João 15:5. Enquanto vocês acham aí. Epa, esse negócio aqui, Thaís. João 15:5. Cadê, irmãos? Coloca ali para mim, por favor. Pode colocar aqui para mim? Pode ler? Lê aí, minha linda. Levanta aí com essa vozerona. Pode ler, mas pode ler. Quinze, 5. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Agora você vai perguntar para mim, pastora, como eu posso frutificar? 1, 2, 3. Permanecendo em Jesus. Amém? Repete comigo. Permanecendo em Jesus, eu vou frutificar. Então a palavra diz que quem permanece em mim e eu nele, esse dá pouco fruto? Dá mais ou menos? Dá o quê? Dá muito fruto. Falamos aqui que tudo com Jesus é em abundância. Então quem permanece em Jesus dá muito fruto. E é preciso aprender uma vida que produz fruto. Jesus disse, quem permanece nele dá muito fruto. Isso significa que frutificar não é para algumas mulheres, amém? Mas são para todas aquelas que permanecem em Jesus. Aleluia! Permanecer em Deus. Então, frutificar, primeiro ponto, é para quem permanece em Deus. Para nós frutificarmos, nós precisamos permanecer em Deus. Nós precisamos ser mulheres que estejamos na presença de Deus, tendo relacionamento com o Senhor. Amém? Porque quem se afasta da presença de Deus, seca. Quem se afasta da presença de Deus, não tem vida. Quem se afasta da presença de Deus, não tem como frutificar. Porque o Senhor, Ele é o nosso alimento. Amém? Vamos lá para a aula, né, de biologia, né, de ciências. A planta tem a raiz, né? Se a raiz for rasinha, vai crescer aquela planta? Não, né? A raiz tem que ser o quê? A raiz tem que ser o quê? Profunda. Quem está profunda. Tem que estar
firme. E nós temos que ser mulheres profundas na presença de Deus. Nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Porque, irmãs, tem muitas mulheres que estão aqui na igreja, participam, vêm até para os cultos, vêm para as células, mas não tem relacionamento com Deus. Não tem seu tempo de intimidade. Não lê a Bíblia, não ora, não tem o seu devocional. Quando vem as lutas, ela vai permanecer de pé? Basta qualquer problema, qualquer dificuldade, a pessoa está ali morrendo já, porque não está permanecendo em Jesus. Então, o primeiro passo para frutificar é permanecer em Deus. Segundo, alimentar-se da palavra. A palavra de Deus nos fortalece. A mulher sem palavra é uma mulher fraca espiritualmente. Então, nós precisamos ler a Bíblia. Quantas tem a Bíblia? Deixa eu ver. Quantas tem a palavra de Deus? Seja no celular, na Bíblia, levanta a sua espada. Agora, você nem vai perguntar, não vai nem responder, porque não quero que você passe vergonha, tá bom? Quantas lê a Bíblia durante a semana? Não precisa responder para mim, não. Senão, acho que não fazem, eu vou ficar com vergonha. Quantas têm o seu tempo com Deus durante a semana? Nós precisamos ser disciplinadas, porque nós, como mulheres, quando já abre o olho, é tanta coisa que a gente tem que fazer. Tem filho, tem marido, tem trabalho, é tanta coisa que a gente tem que fazer. Se você não tiver uma disciplina, se você não focar, esse é o meu tempo com Deus e eu não abro mão. Porque, às vezes, a gente estuda, tem que ir para a faculdade. Aí você não falta, faculdade, porque é algo que você paga, que você investe dinheiro, Você não falta, não é verdade? Seu trabalho, se você faltar, vai ter problema com o chefe, não vai? Por que para as coisas com Deus a gente coloca desculpas? Por que, irmãs? Sabe, graças a Deus, às vezes é difícil, mas eu tento. As meninas sabem que eu sou uma mulher muito disciplinada. Quando eu falo que eu vou fazer mesmo. Mas, durante muito tempo, eu tinha dificuldade de ler a Bíblia toda, aquele devocional de você ler a Bíblia, de você tirar um tempo para Deus. Então, eu acordo de manhã, eu não negocio. Eu tenho que tirar aquele meu tempo para Deus. Porque é no tempo que você lê a Bíblia, é o tempo que Deus fala com você. Porque se você acordar já, como eu faço, Alexandra, Acordo, coloco a filha para a escola, enquanto meu marido está levando ela para a escola, eu vou ter meu tempo com Deus. Quando ele chega, eu já preparo o mata-bicho, a gente está ali junto, conversando, depois ele vai trabalhar e eu vou trabalhar. Porque se você não for uma mulher disciplinada, você vai perder muitas coisas. Na presença de Deus e em outras coisas também. Nós precisamos ser mulheres disciplinadas e muito mais com tudo relacionado às coisas de Deus. Amém? Então fala, eu preciso permanecer em Deus, me alimentar da palavra de Deus e ter uma vida de oração. Quem não ora não permanece firme. Amém? Deus quer levantar mulheres de oração. Mulheres que estão prontas para guerrear. Mulheres que não têm medo das adversidades, das dificuldades, das lutas. Porque quando vem uma luta, você já se amedronta. Mas quando você é uma mulher de Deus, uma mulher que confia no Senhor, você vai para onde? Você vai para o joelho. Você vai buscar o socorro naquele que pode te ajudar. Amém? E quem pode resolver todas as coisas? Para ele não há nada impossível. Ele é o Deus que tudo pode. A pastora Thaís trouxe testemunho, a Maiara trouxe testemunho, a Lina trouxe testemunho, eu trouxe testemunho. Mas isso foi regado de muitas coisas que nós vivenciamos. No seminário, nós vivemos coisas tão tremendas. Nós plantamos muito e hoje nós estamos regando. Eu estou colhendo, eu estou colhendo coisas que nós plantamos na época do seminário. Orações que nós fizemos de madrugada. Sonhos que nós tínhamos. Cuidar de pessoas é a nossa paixão.
Deus não te colocou aqui nessa comunidade só por colocar. Você não está plantado ali naquela célula só por estar, por afinidade. Ah, porque eu vou com a cara do meu líder, ele é uma pessoa legal. Não, Deus fez você estar ali com o propósito de você frutificar. Que a sua vida seja frutífera, mas que outras pessoas também encontrem Jesus, seja alimentada através da sua vida. Amém? Porque você não pode vir para uma conferência dessa, receber tanto de Deus e continuar a mesma mulher. E sua vida está estagnada. Nós tivemos uma aula aqui para as irmãs, falando sobre empreendedorismo. Então, depois de tantas ideias aqui, a Maia deu tudo para você aqui, ó. Só basta você fazer. Mas como a Lima falou, tudo que você fizer tem que ter propósito. Amém? Não é chegar só fazer por fazer. Você não está na sua célula só por você estar. Deus não te colocou aqui nessa comunidade só para você estar aqui, preenchendo um lugar na cadeira. O pastor Creva, todo domingo, está aqui ministrando, trazendo palavras de vida para você se alimentar e fazer a diferença aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Você tem que frutificar. Amém? Então, o primeiro ponto, nós temos o quê? Primeiro ponto, nós temos que permanecer. Segundo, terceiro, ter uma vida de oração. E aqui é algo que a gente não vai gostar, que é o quarto. Aceitar o processo. Vou voltar a falar de processo, que é a poda. Né? O agricultor plantou lá a sua plantinha. Aí ele viu o quê, pá? Tá vendo isso daqui? Tá feio, né? É bom a gente podar essa daqui. Eu estou tirando toda a planta? Eu estou acabando com essa planta? Se eu tirar isso daqui, eu vou tirar o que está ruim, né? E a gente não quer, não gosta. E nem tudo que Deus tira da nossa vida é perda. Às vezes Deus vai tirar amizades. Voltando tudo que eu estava falando na cura, tá vendo, né? Às vezes é para refrisar, para você não esquecer. Às vezes Deus vai tirar amizades, relacionamentos. Às vezes Deus vai tirar você do seu emprego. Que como ela falou, se Deus te dá algo, né, você vai empreender. E se aquilo ali está te afastando da presença de Deus, irmã, não é de Deus não. Porque tudo que Deus dá, Ele acrescenta. Entendeu? Se aquele trabalho, se aquele namorado seu está tirando da presença de Deus, não é de Deus. Pastora, mas ele é lindo. Aí ele fala coisas tão bonitas para mim. Ele me trata tão bem, mas te leva para lugares que não é para ser levado. Faz você ficar contra seus pais, ou faz você se afastar da presença de Deus. O que é de Deus é bom. Amém? O que é de Deus é bom. O que é de Deus acrescenta. O que é de Deus anima. Amém? O que é de Deus te traz alegria, te dá paz. Agora você está envolvida num negócio, numa conversa, que você está vendo que está te trazendo uma angústia, não está fazendo bem para você. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você está dando sinais. Filha, isso não é bom. Não é para você estar no meio dessa conversa, não é para você estar nesse relacionamento, não é para você ter essas amizades. E muitas das vezes nós negamos. Nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deus corta para crescer mais. Amém? Quando tira ali uma parte daquela planta, não é para acabar com aquela planta. Depois vai nascer algo bom ali. Deus vai podar relacionamentos aqui. Deus vai podar amizades aqui. Se Deus me trouxe da beira para falar desses assuntos, para tocar nesses pontos, é porque Deus te conhece. Porque Deus sabe que você precisa ouvir isso. Amém? Então, de novo, Deus fala sobre relacionamentos, Deus fala sobre amizades.
E às vezes nós temos amigas que nos afasta da presença de Deus, amigos, convívios que nos afasta demais da presença de Deus. Nós precisamos, como a pastora Thaís falou, ter amigas que nos levem para a presença de Deus. A Thaís e a Maia me levam para a presença de Deus. Será que você tem amigas assim? Quando você precisa estar ali para declarar uma palavra de vida, você vai conseguir, amiga. Eu vou orar por você, não fica triste, isso vai passar. Eu estou aqui, vamos orar juntas, vamos crescer juntas. O reino de Deus é feito de amigos. Amém? De amigos. Não é um querendo ser melhor do que o outro. Aqui na igreja, hoje em dia, as igrejas, né? É um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo diminuir o outro. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ajudar, para ser canal de bênção, para ter palavras de vida. Então, uma mulher que é frutífera, ela vai sempre ter uma palavra de vida para sua irmã. Porque ela permaneceu em Jesus, ela tem uma vida de oração, ela tem uma vida diária com Deus, ela ora, ela lê a Bíblia. Então, quando chega alguém com algum problema, eu vou meter a palavra de Deus. Agora, você vai, uma pessoa que não ora, que vive uma vida só misericórdia. Aí você vai contar alguma coisa para ela, ela é isso mesmo. Ah, é, não presta mesmo. Ah, não sei, é isso mesmo. A vida é assim mesmo, irmã. Como a Mayara falou, essa mentalidade de pobre, de pobreza. Irmãs, eu e meu esposo, nós temos um desafio muito grande, porque nós estamos no distrito de Dom. E lá é toda hora todo mundo reclamando que não pode, que não tem, que não consegue. E nós estamos lutando contra isso. Dizendo, você pode, você tem, você consegue. Porque você serve a um Deus vivo, todo-poderoso. É uma luta a gente colocar o pessoal para estudar. Você tem que continuar a estudar. Ah, não, pastor, não é difícil. Vamos te ajudar a matricular, você vai estudar. Né, tem uma jovem que está fazendo enfermagem. Nós temos nossa primeira universitária da igreja, a Laila. Então eu falei, filha, você vai ser exemplo para essas meninas aqui. De que não, eu não posso, eu não vou conseguir. Tudo é possível, basta você crer. Basta você querer, basta você acreditar. Porque o dom, o talento, Deus já colocou dentro de você. Mas você precisa desenvolver tudo isso que está aí dentro de você. Você é capaz, irmã. Você pode, você consegue. Mas você tem o quê? Que acreditar. Outra coisa, para você frutificar, você tem que ter um caráter transformado. Amém? O verdadeiro fruto aparece no nosso caráter. O amor, o perdão. Sabe, os frutos do Espírito, o domínio próprio. De repente você é aquela irmã que falou com você, revida logo. Domínio próprio, irmã. Tem hora que a gente tem que calar. Sabe quando o marido está bravo, fala? Você, dentro de você está um rebuliço. Mas você, como uma mulher prudente, uma mulher sábia, você vai calar, fechar sua boca, Deixa ele falar. Quando tá mais calmo, você vai conversar com seu esposo. Agora aquela mulher briguenta, o marido fala, dá cá, dá lá. Dá cá, dá lá. Esse casamento vai permanecer? Esse casamento vai avante? Não. Sua mãe fala uma coisa, você é jovem, e as jovens de hoje, aquelas que não servem ao Senhor, né? Aquelas que não estudam a palavra, aquelas que não têm uma vida de oração. Mamá fala uma coisa, você responde do outro lado. Obedeça o seu pai e sua mãe. É mandamento. Seja obediente. Muita coisa do que eu vivo é porque eu fui uma filha muito obediente aos meus pais. Meu pai falava não, é não. Eu me lembro quando eu tinha, acho que 15 anos, eu cheguei para o meu pai, ele, sabe, menina quando chega para o pai, né? Todo mundo vai ter essa experiência, pastor Creva. Pai, aqui tem um rapaz, ele, o que, Alexandra? Aqui tem um moço, né? O rapaz era mais velho do que eu. Que ele gosta de mim, eu gosto dele. E assim, ele quer vir conversar com o Senhor. Ele, é? Ele fecha a porta. Eu falei, estou lascada. Aí ela mostrou assim a porta, tinha o cinto dele, né? Tá vendo esse cinto aí? Eu tô. É teu namorado daqui por diante. Ele, não, você é criança ainda. Não é o tempo.
Há um tempo para todas as coisas, meninas, amém? Deus já reservou a sua bênção. Vai chegar na hora certa. A Bíblia fala que as solteiras cuide das coisas de Deus. Gaste os seus dias servindo ao Senhor. Gaste a sua mocidade fazendo a vontade do Pai. Eu conheci Jesus com 15, 16 anos. E desde aquele momento até hoje, a minha vida eu gastei na presença de Deus. Vai ter que lavar banheiro. Eu estava lá lavando banheiro. Já estava, semeando, tá vendo? Já estava semeando. Tem que arrumar as cadeiras. Estou lá arrumando as cadeiras. Tem que cuidar das crianças. Estou lá cuidando das crianças. Mas como a mãe falou, com alegria. Sabe, com alegria. Não, pastora, pede para fazer alguma coisa, você vai com aquela cara feia, emburrada. É melhor nem fazer, porque Deus não vai receber, não. Sabe por quê? Porque Deus conhece seu coração. Você está assim. Mas lá, que pastora chata. Por isso que eu sou empregada dela, toda hora me gritando, mandando eu fazer as coisas. Ai, mano, fala, pastora, eu não vou fazer e pronto. É melhor você nem fazer. Mas faça com alegria, porque eu sei que todo mundo que serve aqui nessa igreja com alegria está desfrutando de grandes coisas da parte de Deus. Meu marido sempre fala, o altar nunca vai te dever nada. Os dias que você está gastando aqui vai ser recompensado. Nós estamos vivendo isso. Os dias, quando nós chegamos na Beira, meu marido foi com uma proposta de trabalho, começou a trabalhar, aí depois, só que ele não dá conta de trabalhar para os outros. Não dá conta. Tentou. E ele chegava toda vez em casa murmurando, reclamando. Eu falei, amor, sai desse emprego. Só que eu também não trabalhava. Eu estava cuidando da minha filha. Ele falou, Alexandra, como que eu vou fazer? Amor, sai, Deus vai cuidar da gente. Deus nunca deixou faltar nada. Porque nós gastamos os nossos dias fazendo a vontade de Deus. E aí ele começou, a empreender mais, que ele trabalha com negócio de vícios, documentos, abertura de empresa. E Deus começou a dar trabalho para ele. Aí eu comecei a trabalhar. Eu sou enfermeira. Só que eu trabalhava num lugar, foi um tempo muito bom, aprendi, conheci pessoas, só que eu ganhava muito pouco. E trabalhava muitas horas. E estava perdendo tempo, não conseguia mais me dedicar à obra de Deus. Não conseguia ter mais tempo com a minha filha. Ele falou assim, sai. Aí foi a minha vez, mas amor, você ganha muito pouco. Ele sai. E nós começamos a nos dedicar mais à obra de Deus. Eu comecei a empreender, que eu sou massoterapeuta. Eu comecei a atender em casa, comecei a atender a domicílio. E Deus foi conectando mulheres da Beira, mulheres com muito dinheiro. Eu atendo as empresárias lá da Beira. Então, uma foi indicando a outra, indicando a outra, indicando a outra. E se Deus quiser, eu falei para o meu marido, amor, eu atendo em casa. Eu falei, eu vou voltar dessa conferência e a gente vai arranjar um lugar para eu atender. Não quero mais atender em casa. Eu preciso romper nisso. Eu preciso crescer. Ah, como vai ser? Como eu vou pagar o espaço? Eu não sei, irmã. Mas depois, ainda mais depois desse workshop, eu ainda ficar dentro da minha casa? O que eu vou estar fazendo? Eu já saí de Beira decidida e vou voltar mais decidida ainda a procurar meu espaço e a ser referência de massagem naquela cidade. Porque eu sou filha de Deus, amém? Eu posso. Se é para Jesus, aplauda. Aleluia. E nós temos frutificado. Quando nós começamos a igreja, irmãos, quem conhece Beira? Quem já foi para Beira? Então, assim, nós moramos na cidade da Beira, a nossa igreja é no distrito de Dondo. São 30 quilômetros. De carro é rápido, mas de chapa é um estresse. Chapa cheio. Tem que ficar lá sentada até esperar o chapa encher. E nós, a Tendai, era pequenininha. E nós todo dia, todo domingo, estava lá. Pegava um chapa até a paragem lá do Dondo. Da paragem do Dondo até da paragem da Beira lá até Dondo. Do Dondo até pegamos moto para chegar na nossa igreja. E nós íamos com alegria. Com a Tendai lá pequenininha, colocava a Tendai no bem, vamos minha filha, e ela ia feliz da vida. Aquele chapa apertado, aquele povo cheirando mal. E nós lá com alegria. Até chegou o momento que Deus honrou e nos deu um carro. Nós não compramos, foi oferecido um carro. Amém? Isso é um testemunho de prosperar.
Nós não tínhamos como comprar. Então, nós temos vivido de milagres. Depois, Deus abençoou meu esposo com trabalho. Aí, nós vendemos aquele carro, deixamos aquele dinheirinho ali. Voltamos não, nós alugávamos todo final de semana um carro para ir para Dondo. Aí se pergunta, pastora, como você pagava? Pergunta para mim. Não, pergunta para mim, pá. Eu não sei, eu só sei que o dinheiro vinha e todo final de semana a gente tinha dinheiro para alugar o carro. Aí Deus abençoou meu esposo com um contrato, foi muito bom, a gente foi para o Brasil, passamos 3 meses no Brasil, de entrar no lugar, nem olhar, eu vivi isso, aleluia, vou viver mais em nome de Jesus. De entrar na loja, o marido falou, amor, compra o que você quiser. Eu falei, posso comprar? Pode comprar. Me dava o cartão, eu entrava lá, só raspava o cartão. De entrar no restaurante e comer o que você quiser. De abençoar a minha família, de ajudar a minha família. Quem fez? Foi Deus quem fez. Nós ajudamos muito a nossa família, porque foi uma época muito difícil. E nós podemos abençoar. Como ele fala, Deus levou ele lá em honra. Meu pai ainda era vivo, nós abençoamos a vida do meu pai, do meu irmão. E meu pai ainda viu, né? Tudo aquilo que Deus fez na vida da filha dele, porque eu disse sim, Senhor. Eis-me aqui. Ele pegou meu pai, era muitas vezes racional. Ele era um servo de Deus, mas ele era muito racional. Ele falou, filha, quanto que você ganha? Eu falei, pai, eu não tenho salário. Tá, mas seu marido também não tem salário. Mas, Alexandra, como que você vive? Ele, pai, Deus cuida de mim. Deus cuida da gente. Ele, filha, eu não iria aguentar viver assim. É desafiador? É, mas é tão bom poder contar os testemunhos de Deus. É tão bom saber que eu sou uma árvore frutífera. Que onde eu chego, eu vou impactar vidas. Eu vou trazer testemunho. Eu tenho testemunho para contar. Então, você tem que desejar isso para você. Amém? De chegar num lugar e mudar aquele ambiente. Porque você carrega a presença de Deus. Porque você tem história. Como eu falei de manhã, a sua dor tem que virar testemunho para outras pessoas. Tudo que você passou ou está passando na sua vida não é por acaso. Deus está trabalhando em você. Deus está forjando o seu caráter. Deus está dando experiências para você poder compartilhar com outras mulheres. E na época que eu estava vivendo situações na minha vida, eu não entendia. A gente tem mania de perguntar, por quê? Por quê? Mas a pergunta, para que, Senhor, eu estou vivendo isso? Aí lá na frente de Deus, Alexandra, se lembra? Aquela situação é para você estar hoje aqui nessa conferência podendo testemunhar. Aleluia! Então nós precisamos ter o nosso caráter transformado, amém? Quem precisa aí de domínio próprio? Quem precisa de paciência? Quem precisa de fé? Deus quer fazer isso em nossas vidas, amém? Aleluia! E olha só, nós, para frutificar, nós frutificamos para abençoar outras pessoas. Amém? Fala, eu frutifico para abençoar outras pessoas. Porque o amor de Deus é um amor que tem que ser compartilhado. Não é você receber só para você. Eu sou salva, aleluia. Tá bom, eu já sou salva. Não. Outras pessoas precisam conhecer esse amor. Outras pessoas precisam ter experiência. Tem muitas mulheres aí sofrendo. Tem muitas mulheres amargas. Tem muitas mulheres tristes. E você é esperança para elas. Você é boca de Deus. Deus quer que você seja boca de Deus na vida de outras mulheres. Se Deus, como a Maiara falou, se Deus hoje te dá recurso, faz você ser próspero, abençoe outras pessoas. Meu marido sempre fala na igreja, né? Às vezes as pessoas, como pode, como vocês conseguem? É porque nós abençoamos outras vidas. Deus conhece o nosso coração. A gente não tem problema de compartilhar. É um pão que eu tenho, eu vou compartilhar com você. Aí não vou ficar sem, Deus vai prover. Deus nunca vai deixar faltar nada na sua vida. Outro testemunho, uma vez a gente estava indo para Dondo, e sempre Dondo tem alguma situação.
tem alguém para a gente socorrer, uma vovó, uma criança, uma viúva, sempre tem alguma situação. Então a gente vai com dinheirinho, quando a gente tem, sempre vai com dinheirinho. E nesse dia, todo o dinheiro que a gente tinha era 1.000 meticais. Todo o dinheiro que a gente tinha. Tinha que colocar gasolina. Toda vez que a gente vai para Donda, a gente gasta 500 meticais de gasolina. Ele colocou 500 meticais, a gente ficou com 1.000. Ele falou, amor, esse dinheiro aqui, eu amei, fomos. Aí chegava numa visita, tinha uma situação. A gente não tem o costume de dar o dinheiro, a gente compra lá o material que a pessoa precisa. Está aqui, mamá. Porque não adianta também só orar, tem que ter atitude. Você vê lá a desgraça da pessoa, amém, irmã, vamos orar por você? A irmã não quer oração. Ela precisa que aquele problema seja solucionado ali naquela hora. Então não adianta se você ora e abençoa. Aí oramos, abençoamos, orando, abençoando. Passou o dia, né? A gente vai de manhã, chega 10 horas, sai do dono 16 horas. Aí entrou no carro, se despedimos. Aí estamos lá, chegando perto da portagem. Ele, amor, eu falei, o que foi? Aí só tem dinheiro para pagar a portagem. Só tinha 40 meticais. Eu, amém, amor. Paga aí a portagem. Passamos a portagem, entrou uma mensagem no meu celular. Pastor, eu mandei uma oferta para vocês, tá bom? Só a sua família. Irmãos, era o dobro daquilo que a gente tinha abençoado ali no Dondo. Então, nunca vai faltar nada para você. Tudo que você tem que compartilhar. Jesus compartilhou tudo que ele tinha. E você tem que compartilhar. Somos discípulas de Jesus? Somos discípulas de Jesus? Então, se você é discípulo de Jesus, você tem que compartilhar. Chega, irmão, de ser mulheres que só fala e não faz nada. Chega. Vamos frutificar de verdade. Já fomos curadas, você já chorou aqui, você já se derramou, você já se expôs na presença de Deus. Amém. Foi curada, está recebendo a palavra de Deus, como você pode frutificar? Permanecendo, orando, lendo a Bíblia, tendo caráter transformado, abençoando outras pessoas. Então, faça isso. Porque não adianta você vir todo domingo aqui no culto, teu pastor jejua, teu pastor ora, teu pastor se preocupa por você. Eu conheço esse casal. Vocês são abençoados por ter pastores como esses. São pessoas que amam. Pessoas que têm um encargo tão grande, não é porque, é minha amiga, meu afilhado, não, porque a gente viveu muita coisa e a gente conhece o coração deles. Aí ele está aqui, entregando tanta coisa da parte de Deus, e você está fazendo o que com tudo isso? A alegria de um pastor é quando ele prega, e ele vê que aquela ovelha ouviu, e aquela ovelha está praticando aquilo, aquela ovelha está crescendo, está fluindo, está sendo abençoada. Essa é a nossa alegria. E tem que ser a sua alegria também. Seja obediente à palavra de Deus. Dê ouvidos à voz do profeta. Escute o que o seu líder fala. Porque senão essa conferência vai ser mais uma das conferências que você já participou. Você veio, foi uma bênção, foi para casa, amanhã, você nem se lembra mais de nada do que aconteceu. Não faça isso. Aproveite todos os momentos. Perceba o que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Quem frutifica, impacta vidas. Amém? Fala comigo, quem frutifica, impacta vidas. Nós temos exemplos de mulheres. Maria. A obediência de Maria trouxe Jesus. Maria foi, pensa Maria, uma virgem, estava prestes a casar, de repente um anjo vem e fala, ei, o Espírito Santo descerá sobre ti. Você foi escolhida para trazer a vida a Jesus. Como assim? Mas ela obedeceu. Ela disse, eu estou aqui. Eu quero fazer a tua vontade, Pai. Então, a obediência dela nos trouxe Jesus. Esther, a coragem de Esther salvou uma nação. Então, uma mulher teve coragem. Naquela época, a mulher não podia chegar ao rei sem permissão. E Esther falou, olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu preciso fazer algo.
O que você tem feito? O que você tem feito para que outras pessoas sejam salvas? Você está lá com aquela tua amiga lá no trabalho, tem uma vida terrível, um casamento destruído, e você está vendo e não faz nada. Você não tem nenhuma palavra de consolo. Você não chega e vê, amiga, vem cá, eu quero orar por você. O que você está fazendo na sua faculdade? Esther foi muito corajosa. Ela foi até a presença do rei. E aquele posicionamento dela salvou uma nação. Ana, nós falamos sobre Ana, né? A oração de Ana gerou Samuel. Ruth, a fidelidade de Ruth gerou um propósito. Maria da Madalena, a transformação dela virou testemunho. Será que a sua vida é um testemunho para outras mulheres? Você tem que sair daqui desejando isso. Amém? Que a sua vida seja um testemunho. Aquilo que você passou ou aquilo que você está passando tem que ser um testemunho para outras mulheres. Você vai vencer, irmã. Eu contei o meu testemunho aqui de manhã. Eu passei por tantas coisas, mas eu estou aqui glorificando a Deus e testemunhando que Deus é poderoso. Que Deus é um Deus que restaura. Que Deus é um Deus que muda a sua história. E tem muitas mulheres aqui que Deus está mudando a sua história a partir dessa conferência. Todas que passaram por esse processo e deixaram passar por isso, elas frutificaram. Amém? Quantas querem frutificar? Todo mundo levantou a mão, né? Eu quero, pastor, eu quero frutificar. Eu quero ser uma bênção. Então faça isso acontecer. Só depende de você. Como a mãe, você quer empreender? Só depende de você. Ela já falou um monte de coisa aqui. Amanhã você já faz alguma coisa. Você quer frutificar? Só depende de você, porque curada você já foi. Deus já despertou aqui dons e talentos. Nós vamos orar mais uma vez para você. Mas você não pode viver a sua vida só de vindo aqui na frente recebendo oração, não. Ai, pastor, Creve, ora por mim. Pastora Thaís, ora por mim. Até quando? Precisamos nos posicionar. Quando você se posicionar, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, quando você continuar vivendo essa vida de eu não posso, eu não consigo, eu não sou ninguém, aí você vai continuar vivendo essa vida aí todo domingo. Pastor, ora por mim, pastor, me ajuda, pastor, líder. Chega, amém? Chega de viver essa vida, chega de ser uma mulher estéril. Deus nos chamou para gerar vidas. Deus nos chamou para frutificar em todas as áreas das nossas vidas, amém? Em todas as áreas da nossa vida. Aqui Deus falou em todas as áreas da nossa vida, não falou? Sim ou não? Falou. Agora depende de quem? Fala assim, depende de mim. Fala, depende de mim. Então Deus já entregou tudo que Ele tinha para entregar para você aqui. De falar. Mas nós queremos orar para você. Nós queremos liberar essa unção sobre a sua vida. Nós queremos declarar isso sobre cada um que está aqui, tanto os homens como mulheres. Deus te chamou para frutificar. Amém? Porque tem pessoas aqui que estão tanto tempo aqui e continua no mesmo lugar. Entra a pessoa, aí não tem oportunidade. Não é que você não tem oportunidade. É porque você não faz. Oportunidade, com certeza você tem aqui nesta igreja. Vocês têm pastores que investem em você. Basta você querer. Aí, em vez de você avançar, de você querer, você só fica reclamando, falando mal do outro, reclamando daquele, olha aquele ali. Então, pare de reclamar e tenha atitude, mude a sua vida. Porque se você tiver atitude para mudar a sua vida, você vai conseguir ser um instrumento de Deus para abençoar e mudar outras vidas também. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia.